Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui, podermos conversar um pouco sobre essa questão de cosmovisão. A minha abordagem, como o próprio tema fala, vai ser uma abordagem antropológica. Eu estarei me baseando principalmente nas propostas de Paul Hiebert e Charles Kraft. Os dois são antropólogos cristãos. Paul Hiebert e Charles Kraft trabalharam junto no seminário Fuller. Depois o Paul Hiebert foi para o Trinity. Os dois foram missionários. O Hiebert foi missionário na Índia e o Kraft foi missionário na Nigéria. Eles têm poucos livros em português. Na verdade, o Kraft não tem nenhum livro em português, mas o Hiebert tem alguns. O principal livro dele, que fala de cosmovisão em inglês, é esse, do Paul Hiebert, Transformando Cosmovisões. Estarei abordando alguma coisa desse. E o Kraft tem esse Cosmovisão para o Testemunho Cristão. Os dois são em inglês, infelizmente não temos em português. O Paul Hiebert tem em português, pela Vida Nova, Evangelho e a Diversidade das Culturas. Não trabalha especificamente com cosmovisão, mas expõe um pouco da sua perspectiva antropológica. E a Missão Horizontes traduziu esse que o Paul Hiebert fez com outros autores, o Tienu e o Daniel Shaw, Religião Popular, também uma abordagem antropológica à questão da religião, principalmente a religião folclórica. Tentarei, nesse meu pouco tempo, desafiar um pouco vocês a refletir cosmovisão usando algumas perspectivas, alguns princípios da antropologia cristã. Eu quero começar com 3 histórias verídicas. A primeira história fala de, vou colocar aqui um nome fictício, mas é uma história verídica. Cato é um pastor africano, fruto do trabalho missionário ocidental. Cato é um pastor bastante dedicado, um pastor comprometido com as Escrituras. Mas todo culto, antes de começar, Cato vai para uma ala separada da igreja, do prédio. Aqui não tem prédio, só tem os bancos. Imagine que ele vai para essa ala lá atrás. E nesta ala separada, o pastor Cato faz um pequeno ritual, pedindo aos espíritos proteção. Proteção para o culto. Ele é um pastor cristão. Ele é convertido. Ele prega as Escrituras. Mas antes de começar o culto, ele vai pedir proteção aos espíritos, para que nada venha atrapalhar o culto cristão. Por que será que este pastor faz isso? Segunda história. Essa aconteceu comigo, na minha igreja. Estávamos conversando, uma família, a família com seu bebezinho novo, igual como eu tenho aí, vocês já viram a minha bebê por aí também. E aí o bebê tinha uma fitinha, muito bonitinha. E eu disse, que fita bonita, a fita me atraiu. Aí o irmão disse, é para proteção, pastor. Proteção? Aí fiquei com mais curiosidade ainda. Proteção? Proteção de quê? Do mal olhado, claro. Aí eu, do mal olhado? É preciso, a fitinha, ela protege o nosso bebê contra as investidas de pessoas invejosas. A fitinha protege. E Jesus não protege? Protege, mas a fitinha é garantido. Aí eu botei esse bebê, porque esse bebê está bem fitado, então está super protegido aqui, não tem mal olhado que resolva, que inveja, que esse bebê aqui está com selo total de proteção. Essa é a segunda história. Terceira história. Esse rapaz bonito, elegante, ele é um feiticeiro.
Imagine um casal de missionários, né, que estudaram em nossos seminários ocidentais, motivados, encorajados e estão dispostos a dar a sua vida pela África. Chegam na África e começam a pregar o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, eles entram no território do feiticeiro. Por quê? Porque pessoas começam a se converter e o feiticeiro não gosta disso, né? O feiticeiro apresenta uma mensagem. O feiticeiro diz para todos: olha, tal dia, aquela criança vai morrer. Em tal dia, aquela criança morreu. Aí o feiticeiro olhou para a família missionária e disse: se você não quiser que a sua filha tenha o mesmo destino daquela criança, pegue suas coisas e vá embora. A mãe da criança, a mulher missionária, olhou para o marido e disse: não sei contra você, mas eu estou indo embora agora. Ela arrumou suas coisas e foi embora para os Estados Unidos. O que aconteceu? Será que eles não sabiam que a feitiçaria africana funciona? Essas 3 histórias verídicas, reais, não é conto de fada, apresentam uma brecha na nossa preparação teológica, uma brecha na nossa própria cosmovisão, como nós vemos o mundo. Que aí eu quero abordar nesta tarde justamente isto. Nós precisamos de um estudo antropológico cosmovisão, que nos forneça ferramentas para explicar situações como estas. Creio que muito da nossa abordagem acerca de cosmovisão é influenciada bastante por uma cosmovisão moderna. E aí o grande problema de cosmovisão, a gente não se percebe que é influenciado pela própria cosmovisão. Quero levantar questionamentos sobre mudança de cosmovisão a partir do entendimento bíblico de conversão. Uma autoanálise da nossa prática de ensino teológica. Creio que muitos dos que estão estudando em nossas escolas teológicas estão tendo uma visão mais moderna de vida do que cristã. E quando chegam em situações como essas que eu descrevi, problemas começam a surgir. E quero deixar mais inquietações do que respostas. Não vim trazer muitas respostas, mas vim levantar perguntas. Vamos começar falando um pouco sobre natureza de transformação. Como nós definimos transformação? Qual o sinal verdadeiro de um cristão? Quais são os critérios que você analisa para dizer este é um cristão verdadeiro? Esta pessoa está transformada, ela é um cristão. Se prestarmos atenção, muitos dos nossos critérios são critérios bastante modernos. Como nós vamos ver hoje à tarde, a cosmovisão envolve mais do que apenas o aspecto do conhecimento. Em muitos aspectos, nós estamos deixando a desejar numa abordagem mais integral de conversão, de transformação cristã. Quais os critérios para se falar de conversão? Na sua igreja, como alguém é identificado como um convertido? Quais os padrões, qual é o checklist que é feito para dizer esta pessoa ela é crente, ela é convertida? E como nós abordamos o assunto de cosmovisão? Creio que muitas vezes a própria abordagem do tema cosmovisão, ela já tem um viés um tanto quanto tendencioso. Bastante, não porque eu seja contra a filosofia, mas eu creio que é bastante filosófico e isso deixa de lado outras categorias de análise que poderiam ser bastante proveitosas para uma compreensão maior, mais intensa do próprio assunto da cosmovisão.
Hibbert define cultura da seguinte forma: são sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos ou valores, seus padrões associados de comportamentos e produtos, compartilhados por um grupo de pessoas que se organiza, regulamenta o que pensa, sente e faz. É fundamental nessa definição de cultura de Hibbert que a gente pense nesses 3 elementos. São sistemas de ideias, são sistemas de sentimentos e são sistemas de valores, mais ou menos integrados. Nenhuma cultura é plenamente integrada, né? Nós estamos debaixo de sistemas pecaminosos, então você não vai ter culturas sem brechas, sem problemas. O modelo dele de cosmovisão está em inglês aí, mas dá para você entender um pouco. Ele vê as várias áreas da sociedade, como sistema religioso, sistema jurídico, sistema político, da organização social, sistema econômico, todos gravitando em torno de um núcleo, que ele chama de cosmovisão. E dentro desse núcleo, que ele chama cosmovisão, ele percebe elementos cognitivos, ele percebe elementos afetivos e elementos avaliativos. Ok? Para ele, a cosmovisão pode ser compreendida como estruturas, pressuposições fundantes, cognitivas, afetivas e avaliativas, que um grupo de pessoas constrói sobre a natureza da realidade e sobre as quais elas ordenam suas vidas. Veja, cosmovisão não diz respeito apenas à questão cognitiva, né? Eu vou bater bastante nessa tecla hoje à tarde, porque a nossa análise de cosmovisão enfatiza bastante o aspecto cognitivo. As nossas instituições de ensino enfatizam bastante o aspecto cognitivo e esquece a dimensão afetiva e a dimensão avaliativa, que estão mais próximas do núcleo, digamos assim, do que poderíamos dizer, do qual houve uma verdadeira transformação. Cosmovisão, as cosmovisões são modelos de realidade, são mapas que descrevem e explicam a natureza das coisas para nós, né? Toda pessoa possui cosmovisão, ela possui este mapa dentro do seu ser, que explica a realidade, da segurança, da estabilidade, dá um norte. Quando você sai da sua cultura e entra em outra cultura, o mapa mudou, então você fica perdido. Essa sensação de deslocamento é chamado pelos antropólogos de choque cultural. Muitas vezes os missionários não superam essa fase do choque cultural. A cosmovisão também ela pode ser definida como modelos ou mapas de ação, certo? Maneiras de guiar o comportamento. Nós sabemos como nos comportar, nós sabemos como agir. Por quê? Porque nós temos os mapas corretos da nossa cultura. Quando mudamos de situação, quando mudamos de contexto, os mapas mudam. E às vezes o comportamento fica totalmente inesperado, digamos assim. E as situações são as mais absurdas, as mais estranhas possíveis. Cosmovisão fornece segurança emocional, né? Nós sabemos o que esperar, nós sabemos o que vai acontecer, porque fomos criados, aprendemos, na linguagem sociológica se fala de socialização, né? A maneira como nós somos educados, somos treinados na nossa cosmovisão. E ajuda a integrar nossa cultura, né? Cosmovisão, ela fornece elementos para manter a cultura estável, né? Para manter as coisas equilibradas. Hibbert pensa nas dimensões da cultura dessa forma. Nós temos as experiências, tudo aquilo que acontece conosco. Essas experiências, elas passam por esse sistema triplo de crenças, de sentimentos, de valores, que são a nossa cosmovisão, e produz um resultado, nossas decisões, nossas ações, que são os nossos comportamentos, né? A maneira como agimos, que nada mais é do que, digamos assim, o processamento, a partir da nossa cosmovisão, de tudo que acontece conosco. Eu tinha um professor americano,
que eu tinha muita dificuldade com ele. Por quê? Porque eu não sabia quando ele estava fazendo uma piada e era para eu rir, ou quando ele estava sendo irônico e era para eu ficar calado, porque era uma ironia que desafiava. A face era a mesma. Se ele estivesse contando a piada rindo, a face era a mesma. Se ele estivesse fazendo uma ironia e zombando de mim, a face era a mesma. E eu ficava, e agora? Qual a minha reação? Não sei qual o procedimento, né? Então, as experiências entram dentro da nossa cosmovisão e a gente tem que ter uma atitude. E, às vezes eu tentava fazer uma reação mista aí, né? Um riso meio torto, né? Vamos ver qual é o riso. Se ele ri mais, aí eu posso, né? Ter uma pista, aí eu rio também. Nosso foco, principalmente da nossa cultura, são as crenças. E aqui está um grande problema. Os 3 exemplos que eu apresentei, eles mostram exatamente essa questão. O nosso treinamento, o nosso estudo, as nossas igrejas, elas têm uma ênfase profundamente exagerada nesse aspecto da cosmovisão, que é o cognitivo, certo? E isso reflete, principalmente na prática missionária, nas instituições de ensino e na prática da vida cristã. Hilbert apresenta a cosmovisão moderna da seguinte forma. Deixa eu botar aqui. Na cosmovisão moderna, você separou o natural do sobrenatural, certo? É como se o mundo agora tivesse essa divisão arbitrária. As coisas naturais, as coisas sobrenaturais. Quando você faz isso, você cria o que ele chama de uma zona média excluída. Nós, cognitivamente, cremos que Deus é sobrenatural. Cognitivamente. O problema é que fica esta brecha porque a prática, no que diz respeito às afeições e às volições, parece que isso não se manifesta. E aí aparece o que alguns chamam de ateus práticos. Pessoas que não seriam ateus práticos, seriam crentes ateus, certo? Perdão. São pessoas que acreditam cognitivamente que Deus é sobrenatural e que Deus faz coisas sobrenaturais. Mas afetivamente, eles não têm nenhum elo com isso. É como se ele, por sua declaração de fé, ele crê, mas por sua experiência de vida, ele não faz a menor ideia do que isso significa. Você tem então essa brecha que deixa o teu cristianismo bastante aquém do cristianismo bíblico, que é sobrenatural, cognitivamente, afetivamente, volitivamente. Certo? Aí você vai ter missionários que são treinados em instituições renomadas de ensino, que chegam muitas vezes em situações como essa que eu contei, e eles foram ensinados que tudo isso era superstição, negócio de feitiçaria, não existe. Quando eles viram, eles ficaram apavorados, porque eles não tinham uma resposta para aquilo, eles não tinham como explicar, né? Ou então, um pastor que crê em Jesus Cristo, mas ele foi discipulado por uma pessoa que chegou e disse para ele o seguinte: essa história de espíritos, isso é conversa fiada, não acredite nisso não tem isso não, negócio de espírito, isso é bobagem. Você crê que Jesus é seu Senhor? Creio. Você crê que Ele é seu Salvador? Creio. Pronto, acabou o assunto. Acabou para o pastor, mas para o que está lá na África, que ele vê os espíritos, que ele vê as coisas acontecendo, não acabou. O aspecto cognitivo não resolve todos os problemas. O que é que ele faz? Ele tenta fazer uma ponte desta zona média excluída. Então ele tenta fazer uma barganha com os espíritos para que o culto
não seja atrapalhado. Você tem então sincretismo. E a questão da fitinha. Você crê que Jesus protege? Creio, cognitivamente. Nós temos a resposta certa. Mas afetivamente, eu estou mais ligado afetivamente à fitinha. Porque eu vi a fitinha dando resultado. Eu não vi Jesus dando resultado. Então a nossa transformação, nossa perspectiva de transformação é pautada pelo conhecimento. Para nós, o grande problema de tudo é a ignorância teológica. Se o problema é ignorância teológica, informação bíblica e teológica resolve tudo. Basta você crer e dizer que está crendo da forma correta, que os problemas estão resolvidos. Contudo, as coisas não são tão simples assim. Quando você vai analisar antropologicamente a cultura, você percebe que uma cultura não se resume à dimensão cognitiva. Você não vive somente os elementos cognitivos. O cristianismo, ele não pode ser reduzido apenas a uma questão teológica ou de informação sobre Deus. As pessoas, nós precisamos ter experiências com Deus. Essa palavra, as pessoas ficam meio temerosas, né? Eu não sou pentecostal. Mas eu creio que nós precisamos ter experiências que não sejam apenas cognitivas. Nós precisamos ter experiências afetivas, volitivas com o nosso Deus. As nossas soluções são puramente cognitivas e só afetam um aspecto da cultura. Isso traz sincretismo, isso traz medo. O pai que usou a fitinha, ele tinha medo de que os espíritos, e não se engane, a nossa sociedade brasileira é profundamente animista. Uma sociedade animista é uma sociedade que acredita em espíritos, em forças impessoais que governam, que perambulam por aí. Quando eu era pequeno, a gente ia para o interior, eu ficava apavorado porque tinha tal de uma bola de fogo que aparecia de noite nas ruas da cidade. Então as crianças ficavam profundamente aterrorizadas com isso. O animismo está aí. A fitinha dentro da igreja. Uma igreja conservadora. Um irmão que botou um amuleto. A fitinha nada mais é do que um amuleto para proteção. Por que o fato dele saber que Jesus protege não é suficiente? É porque o cristianismo, ele precisa entrar, ele precisa alcançar essas três esferas: a cognitiva, a volitiva e a afetiva. Se ele ficar somente na esfera cognitiva, você vai encontrar brechas na experiência cristã. E aí você tem muitos crentes apavorados com síndrome do pânico e não conseguem superar, e por aí vai. Por causa dessa nossa proposta moderna demais, de que a solução para tudo é apenas conhecimento. Eu não estou pregando contra o conhecimento teológico, bíblico. Eu estou dizendo que ele precisa ser colocado no devido lugar. Ele é uma das dimensões culturais, ele não é a única dimensão. Somos influenciados demais por uma cosmovisão moderna que valoriza o conhecimento como solução para todos os problemas. Cosmovisão bíblica, uma transformação bíblica, a proposta é de conhecimento relacional. O ponto não é o que a pessoa é em si, mas o que ela é em relação a Deus. Então é preciso que o nosso cristianismo, ele trabalhe com isto, com relações. Não tanto com o que a pessoa sabe sobre Deus, ou o que ela professa saber. Os nossos critérios para a transformação
Você realmente acredita que Jesus é teu Senhor? Acredito. Você crê que Ele é teu Salvador? Creio. Você confessa isso? Confesso. Você cita o credo, tal? Cito. Pronto. Ótimo, você é crente. Você apenas analisou os aspectos cognitivos. E, com base nos aspectos cognitivos, você chegou à conclusão: esta pessoa está transformada. Só que a transformação bíblica, ela é profundamente relacional. É preciso, é claro, que uma relação verdadeira se constrói com base num conhecimento verdadeiro. Hibbert vai falar que transformação é ponto e processo. Então, a conversão, obviamente, envolve um momento, um início, esse momento pontual, que é se retornar a Deus, mas conversão também é um processo. Nós podemos chamar de santificação, constantemente crescendo, nesse relacionamento com Deus. Tem que envolver intelecto, tem que envolver emoção, tem que envolver volição. Hibbert não fala isso, mas é o que a Bíblia chama de coração. O entendimento bíblico de coração envolve o intelecto, envolve as emoções e envolve as decisões. Como nós avaliamos as coisas. Então, uma mudança no coração é a maneira bíblica de descrever uma transformação genuína, uma conversão verdadeira, uma conversão que envolve todas as áreas do ser humano. Não apenas o que você sabe sobre Deus, e que você é capaz de falar acerca desse Deus, mas o seu relacionamento com esse Deus, a maneira como você decide e toma caminhos na sua vida, tem muito a dizer do seu relacionamento com esse Deus. Okay? Aqui você tem alguns versículos, tanto do Antigo como do Novo, que abordam a ideia de coração ligado ao intelecto, coração ligado à emoção e coração ligado à dimensão avaliativa, certo? A dimensão da tomada de decisões. A transformação cognitiva é a dimensão teológica, é o estudo teológico, é a defesa da fé, e isso é bastante enfatizado em nossas igrejas, isso é bastante enfatizado nas nossas escolas, nos seminários teológicos. Nós temos livros, bons livros, falando sobre essa questão, e é importante, é fundamental, é crucial para a edificação da nossa fé. Mas o conhecimento não é tudo, não é o bastante, não é um bastante para uma transformação genuína. O ser humano, ele é criado de tal forma que a transformação que ocorre na sua cosmovisão, em direção a uma cosmovisão cristã, se ela se limitar à esfera cognitiva, provavelmente nós vamos encontrar elementos sincréticos na prática cristã. Isso ocorre muito na África. Por quê? Porque ela foi discipulada, digamos assim, por missionários com uma cosmovisão bastante moderna, que enfatizavam apenas essa dimensão do crer. Você acredita nisso? Então pronto, assunto encerrado. Você é crente. Bola para frente. E hoje em dia, vendo pastores que fazem coisas como essas, de um culto aos espíritos para preparação para o culto cristão, o que na verdade resulta num culto sincrético, a gente começa a analisar que a abordagem anterior foi deficiente, certo? Foi deficiente por quê? Porque ela levou em consideração apenas um aspecto do ser humano, o seu aspecto cognitivo. E deixou de lado o aspecto afetivo, deixou de lado o aspecto avaliativo. Qual é a relação daquelas pessoas com os espíritos? Não basta chegar e dizer, não se preocupa, espírito não existe. Resolveu a questão? Tem uma irmã na nossa igreja que ela tem medo de barata.
Mas não é medo, né? É quase um pânico. Não basta chegar para ela e dizer: irmã, barata, né? A senhora pisa nela, ela não tem poder sobre a senhora. A senhora sempre vai vencer a barata. O que é uma barata? Barata não é nada. Não adianta dizer isso, porque ela tem uma ligação afetiva com a barata assustadora. Então, os elementos cognitivos não são suficientes. Não são suficientes. Esses cristãos africanos, eles temem os espíritos. Então não basta dizer: isso é besteira, esse negócio de espírito, isso é besteira. Um espírito, um negócio. Ou é céu ou inferno. Pronto, assunto encerrado. O relacionamento deles com os espíritos ainda vai continuar. E aí, eu venho para o meu país, fundamos uma igreja africana, quando menos espera, aquela igreja é uma igreja sincrética. Por quê? Porque eu não fui a fundo. O meu evangelismo e o meu discipulado ficou numa dimensão superficial. Eu não consegui transformar a cosmovisão. Como não houve transformação total, gerou-se uma simbiose aí, né? Que nós chamamos de sincretismo. Lembre-se que Satanás conhece muito melhor do que nós que Jesus é Senhor. Conhecimento não é suficiente para a transformação. Transformação afetiva. A área afetiva, Hibbert pensa nas dimensões da alegria, da tristeza. O que causa alegria a um povo? O que causa tristeza a um povo? O que faz um povo se emocionar? O que faz um povo vibrar? O que faz um povo se entristecer, chorar, ficar de luto? É importante que o cristianismo toque, atinja, transforme essas dimensões, esses sentimentos. E eu creio que nós precisamos trabalhar muito a dimensão afetiva no nosso cristianismo. Quais são as emoções aceitáveis para uma igreja cristã? Nós sabemos quais são as respostas corretas. A dimensão cognitiva, nós somos muito bons. Mas quais são as dimensões afetivas que seriam aceitáveis para um cristianismo autêntico? Chorar é aceitável? Num culto? Levantar a mão é aceitável? Rir sem nenhum sentido é aceitável? Quais são as dimensões afetivas que seriam aceitáveis para um cristianismo? Trabalhamos com temor, com repulsa, com música, com arte, com arquitetura, né? O belo, a noção de estética, né? Cada cultura tem o seu conceito do belo, né? E dentro da esfera cristã, da nossa cultura ocidental, o que seria o belo, né? A beleza? O lugar da emoção e da experiência. Parece que o conhecimento, do nosso ponto de vista, precisa deixar a experiência e a emoção de lado, como se o conhecimento estivesse dizendo: vocês não têm lugar nesse tipo de cristianismo, vocês têm que ficar fora. Mas não. Um cristianismo, uma relação com Deus, tem que ter a experiência, tem que ter a emoção junto. Se nós fizéssemos um estudo apenas dos aspectos emotivos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar uma pessoa de intensas emoções. Intensas emoções. Uma pessoa que viveu o seu ministério ali, seus últimos anos, intensamente. Chorou, riu, emocionou-se. Mas parece que o nosso cristianismo hoje tem colocado a experiência e a emoção como vilões, como algo que deve ser reprimido, que não deve ser falado, que não deve ser tolerado.
isso causa problemas. Certo? Isso causa problemas, porque o nosso relacionamento com Deus tem que ter a emoção. Nós somos seres criados com emoções. E essas emoções, elas precisam estar disponíveis para glorificar a Deus da forma correta. Vibração. Eu não gosto de futebol, nunca entrei no estádio, mas passei por fora num dia de jogo, aqui em Fortaleza. Parece que o chão treme, até do lado de fora, né? Um negócio, literalmente, vibração. Né? O futebol é algo que mexe profundamente com as emoções, com as nossas emoções, nós brasileiros. Por quê? Por que isso nos afeta emotivamente de uma forma tão intensa? Né? Causa até morte. Né? Tem que manter o pessoal separado. E dentro do estádio, você é pegue por aquela onda de vibração, de emoção, e você parece que é transportado para uma outra realidade. Imagina aquele estádio lotado, aquele pessoal gritando. Né? Isso precisa ser sentido dentro de um cristianismo autêntico. Uma vibração com um Deus Todo-Poderoso. Né? O conhecimento parece que nos deixou apáticos em relação a Deus. Não vibramos com o nosso Deus, com as coisas do nosso Deus. Mas a vibração existe em nós, tanto é que ela é ativada pelo futebol. Está lá, nós somos pessoas criadas com emoção, com vibração. O problema é que aquilo que está ativando esta vibração não é Deus, é outra coisa. Isso é um problema. Isso diz algo da nossa espiritualidade, da nossa prática cristã, da maneira como nós estamos sendo educados, discipulados, estamos crescendo na nossa fé. Tem algo que ativa nossas emoções, mas parece que não é Deus. Né? Aí o John Piper vai dizer no livro dele, Alegre-se os Povos, né, que ele diz no começo do livro isso, interessante. O cientista olha para a natureza e vê uma criação que faz ele vibrar. Ele vibra com a criação, com o infinito. Ele vai para a igreja cristã e ele sente depressão. Então ele diz: se os cristãos estão certos e o Deus deles é o Deus que criou toda essa criação que gera vibração em mim, se esse Deus realmente existe, então o culto desses cristãos é um culto blasfemo. Por quê? Porque essas pessoas estão enfadadas com esse Deus. Elas estão entediadas. Cognitivamente, elas estão corretinhas. Elas disseram exatamente tudo o que se deve dizer para se fazer o checklist e dizer: você é um crente, você é transformado, está tudo ok. Você disse tudo direitinho. Mas no aspecto relacional, no aspecto emotivo, você foi reprovado. Né? Você foi reprovado. E é exatamente este o ponto. O nosso cristianismo parece que não está atingindo essa dimensão afetiva. Nós somos pessoas apáticas com relação ao nosso Deus. Isso é uma deficiência, é uma brecha, é um problema sério. Precisamos de um suporte emocional para a veracidade das crenças, né? As emoções, a dimensão afetiva, ela dá esse suporte para a crença. Né? A crença diz que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Aí quando você vê algo terrível acontecendo, se as emoções estão corretas em relação a esse Deus, essas emoções elas vão dar o suporte
que muitas vezes a crença não consegue explicar. Então a emoção entra e diz, não, mesmo que eu não consiga entender o que está acontecendo, eu sei, pela minha emoção, que esse Deus é bondoso. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele. Eu tenho experiência com Ele. Certo? Eu sei quem Ele é. Nós temos uma história juntos. É um Deus que eu experimento. O conhecimento, ele tem que ser um conhecimento a real natureza desse Deus. E aí nós temos a questão da ordem social e moral, né? Nessa dimensão, Hibbert fala de fidelidade. Isso é muito importante. As fidelidades precisam ser rompidas. Quando você entra no relacionamento com Deus, e aí tem um sociólogo, acho que ele já morreu, Flávio Perucci, que ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz que o cristianismo é uma religião solvente, porque dissolve as fidelidades anteriores. E realmente é isso, né? O Senhor Jesus Cristo não aceita nenhuma fidelidade concorrente. Todas as fidelidades que você tem anteriormente, elas têm que ser subjugadas a uma nova fidelidade, ao Senhor Jesus Cristo. Então isso precisa fazer parte das nossas vidas. Uma vez, quando eu me converti aos 14 anos, tinha um jovem na nossa mocidade que ele usava um cabelo grande, né? Naquela época, escandalizava o povo, a igreja batista regular, muito conservadora no bairro, e o crente com cabelo grande, brinco, né? Não pegava bem. A gente dizia para ele, rapaz, corta o cabelo, né? Não, Deus me aceita do jeito que eu sou. Tudo bem. Até que ele foi tentar um emprego. Aí o patrão disse, você quer um emprego? Quero. Tira o brinco e corta o cabelo. No mesmo dia. Tirou o brinco e cortou o cabelo. Questão de fidelidade. A fidelidade dele ao seu patrão era maior do que ao seu mestre Jesus Cristo. Ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício para ganhar o seu emprego. Mas ele não estava disposto a fazer muitos sacrifícios em prol do seu Deus. Então essa questão de fidelidade, ela é muito forte. Uma vez uma jovem chegou na nossa igreja e disse que queria ter Jesus como seu salvador. Aí disse, pastor, vai conversar com a jovem. Vamos conversar, né? Cheguei lá e disse, que bom, tal, muito animada e tudo. Aí eu disse para ela, fale um pouco sobre sua vida. Ela falou e tal. Falou que tinha um namorado. Aí eu disse, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está me dizendo que agora Jesus é teu mestre, é o teu Senhor? É. E se ele te pedisse para deixar teu namorado? Você deixaria? Ela olhou para mim, pensou um pouco e disse, deixaria. Tudo bem. Nunca mais ela apareceu. Nunca mais. Porque ela não deixou, né? Ela foi procurar uma igreja que ela podia viver com um namorado descrente e com Jesus. Fácil assim. A fidelidade, essa dimensão a volitiva das decisões, de quem nós vamos seguir, é fundamental. Intimidade com Deus, né? As nossas orações, elas vão dizer muito disso, de intimidade com o nosso Deus. Você não pode ter intimidade com alguém que apenas você conhece sobre ele. A intimidade é fruto de relação. Você precisa de uma relação intensa com esta pessoa. Então, se vamos trabalhar uma mudança de cosmovisão genuína, nós precisamos trabalhar a relação das pessoas com Deus, uma intimidade dessas pessoas com Deus. O conhecimento é experimentado através de um relacionamento adequado. Vida em família, tendo Deus como teu pai, e família, igreja, a vida em família. Na nossa igreja, nós
esse é um dos, digamos assim, um dos pilares, nós enfatizamos muito isso. É quase pena de morte na nossa igreja o irmão que diz: isso não é da sua conta. Como não é da sua conta? A sua vida é da minha conta. Nós somos uma família. Tudo aqui é da nossa conta. E se você não gosta, o mercado de igrejas está por aí. Você pode... Aqui é uma família. Família, se você está com algum problema, nós vamos ajudar você. Nós somos uma família. Então, a minha vida é da sua conta. E a sua vida é da minha conta. Entendeu? As pessoas precisam aprender essa dimensão do cristianismo, uma dimensão que o aspecto cognitivo não gosta muito. O aspecto cognitivo ele é muito individualista. Então, é o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi dos meus estudos, do meu esforço. Ele não gosta muito da dimensão comunitária. E é preciso que nós coloquemos isso em prática, né? Principalmente devido à grande ênfase do individualismo na nossa vida. A vida em família, uma igreja, tem que ter esta prática. Teologia é vivida no discipulado cristão. Então, não é suficiente ter uma teologia que você reproduz adequadamente, mas a qual você não consegue vivê-la, você não consegue instrumentalizá-la. Essa teologia, ela precisa ser apresentada, certo? Essa teologia precisa ser colocada à mostra, no dia a dia, na prática, né? Jesus é todo poderoso, Ele é Salvador? É. Então essa fitinha, você não precisa dela. Não é só porque você crê nisso, mas é porque a sua relação com esse Deus, a sua relação com esse Jesus, é mais que suficiente para deixar claro isso para você. A fitinha sai. No coração da transformação moral está a tomada de decisões, né? Uma mudança na cosmovisão envolve várias reflexões avaliativas, ou seja, a nossa cosmovisão ela vai mudando à medida que as decisões que nós tomamos, elas vão se somando e vão criando em nós um caráter, uma cosmovisão bíblica bem mais semelhante ao que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós. Então envolve mudança de postura, de coração, comportamento, de ação. Deixa eu colocar esse gráfico aqui que Hibbert apresenta como 3 níveis de conversão. No nível superficial, nós trabalhamos da seguinte forma: a pessoa para de beber, de fumar, ele é batizado, começa a frequentar a igreja, ele memoriza catecismo, versículos, usa roupas adequadas, ora e lê a Bíblia. Com base nisso, provavelmente, esta pessoa já é dita cristã, né? Dificilmente numa igreja, uma pessoa que faz isso não é dita cristã. Hibbert vai dizer que esse é o nível superficial, o mais elementar, o menos seguro para se afirmar que alguém é cristão ou que houve uma transformação genuína na sua cosmovisão. Depois, temos arrependimento, confissão de pecados, a pessoa crê, segue Jesus, ela conhece a Bíblia. Trabalhamos aí basicamente no sistema cognitivo, mas ainda não chegamos no âmago das transformações, que é justamente na mudança de decisões, na mudança de fidelidades, na maneira como ele avalia as várias situações na sua vida e decide. Quando isso acontece, é que nós vemos, houve mudança na cosmovisão. As decisões que envolvem uma transformação, que envolvem uma ruptura radical na sua trajetória, na sua vida, essas decisões sinalizam para a mudança de cosmovisão. As decisões superficiais, né, elas podem nos enganar, podem nos iludir. E podem fazer com que a gente tenha dentro da igreja sincretismos.
né? Sincretismos. Mudança de cosmovisão no nível superficial é como remodelar uma casa. As cosmovisões, elas estão constantemente mudando, mas elas mudam no nível superficial. Não, esse sofá precisa se adequar, porque agora tem uma goteira aqui, então eu tiro o sofá, boto o sofá para ali. Pronto. Não é uma mudança radical. Mas existe a mudança no nível de paradigma, que essa sim, é quando você destrói a estrutura antiga, utiliza partes dessa estrutura antiga e cria uma nova casa, certo? Cria uma nova configuração, cria uma nova maneira de ordenar a vida. É nesse nível que nós podemos afirmar que houve uma transformação genuína, que uma cosmovisão mudou. Nós temos que tomar cuidado para não dizer que uma mudança superficial é sinônimo de conversão. A conversão, ela acontece quando há uma mudança de paradigma na vida da pessoa. Paul Hilbert, ele coloca esse modo, que ele chama de modelo configuracional, para explicar um pouco como as cosmovisões funcionam. Você tem os dados da vida, que é a primeira figurinha aí, e aí a cosmovisão A, ela explica esses dados em forma de uma configuração de estrela. Certo? Começam a aparecer novos dados, e a configuração de estrela não resolve mais, não dá conta mais. E se realmente vai haver uma transformação genuína, uma mudança de paradigma, então os dados, eles vão ter que ser interpretados à luz de uma nova configuração, que é a cosmovisão B. Ou seja, a cosmovisão estrela, ela cede para uma nova maneira de interpretar a vida, que é a cosmovisão B. Então, somente quando isso acontece, nós podemos dizer que realmente houve uma transformação. No caso, uma transformação genuína. Não tenho tempo aqui para elencar os elementos de uma cosmovisão cristã, não é esse o objetivo, mas tentar perceber como essas cosmovisões se transformam, mudam. A cosmovisão, esse modelo do Paul Hilbert é interessante, porque ele nos ajuda a perceber que eu não preciso jogar fora a minha vida passada, como se eu fosse me anular totalmente e surgir do nada. Não é isso que acontece. Quando ocorre o processo de conversão, o velho Valbert, ele é muito ainda aproveitado, transformado, ele não é apagado, deletado e criado um Valbert totalmente do zero. Não. Todas as minhas experiências continuam comigo, quer sejam boas, quer sejam más. Apenas a nova configuração a qual eu interpreto o mundo, certo? Uma mentalidade cristã, uma cosmovisão cristã, eu julgo agora essas minhas experiências, eu julgo agora os dados da realidade com base nessa nova configuração, que veio a mim pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Indo um caminho ao encerramento, eu quero desafiar você a ser uma pessoa suscetível à mudança de cosmovisão. Talvez a maneira de você ver o mundo, você pense que seja cristã. Talvez não seja tão cristã assim. Então esteja aberto à possibilidade de mudança. Aberto para sempre aprender. Para um crescimento. Para novas perspectivas. Uma maneira disso acontecer, questionando a sua própria cosmovisão, que esse foi o exercício que eu tentei fazer hoje, questionando a nossa cosmovisão moderna, que eu creio que nós somos muitas vezes mais modernos do que verdadeiramente cristãos. Questionar isso, perceber quando isso está em choque com a cosmovisão cristã. Uma outra maneira muito boa é você se retirar da sua cultura. É bom viajar para culturas, para cosmovisões totalmente diferentes da sua. Vai passar um mês numa tribo africana. Vá se socializar com os canibais, não sei de onde. Vá fazer amigo com os caçadores de cabeça e tal. Vá ver a vida
à luz de uma outra configuração. Isso traz um benefício tremendo para você, porque você começa agora a ser capaz de questionar e de ver os problemas da sua visão de mundo, os equívocos, de ver as brechas, de ver as coisas que você não conseguia ver. Ao retornar para a sua sociedade, para a sua maneira de ver o mundo, você vai ter o que alguns chamam de choque de retorno. A sua cosmovisão novamente é atingida. Então, é muito frutífero esse exercício. Vale a pena. Cuidado com os feiticeiros. Nós sempre aprendemos de modo imperfeito. Nós não sabemos tudo sobre tudo. Isso deve nos colocar numa posição humilde sobre a nossa maneira de ver as coisas. Né? Eu conheço pessoas que têm respostas na ponta da língua. Minha filha de 5 anos, eu digo, você é sabichona. Né? Você sabe tudo sobre tudo, todos os assuntos. Né? Nós não sabemos tudo sobre tudo. Né? Então, uma postura mais humilde é fundamental para aquela pessoa que quer estar se transformando constantemente. Nossos professores não nos ensinaram tudo. Você pode ter estudado no melhor seminário do mundo, na melhor escola teológica, né, na melhor universidade. Ainda assim, os seus professores não lhe ensinaram tudo. Você não sabe tudo sobre tudo. Uma vez, só um exemplo aqui, rapidinho, quando eu estava fazendo o meu curso de mestrado, o meu professor, ele era da Igreja Batista da Convenção, e ele disse que os especialistas da Convenção dos Estados Unidos fizeram um projeto para ajudar os batistas do Brasil, um projeto de construção de prédios de igrejas. Mandaram verba e mandaram o projeto ser executado. Mandaram construir no Nordeste, né, igrejas que o telhado ia até o chão, de concreto, sem janelas, sem ar-condicionado. Eu disse, esse é o que dá. Acha que sabe tudo sobre tudo. Como é que você faz um negócio desse? Né? Dinheiro jogado fora. Quem vai entrar num negócio desse? Né? Uma sauna cristã. Não funciona. Né? Isso, e havia uma exigência. O projeto tem que ser executado exatamente como está. Não pode ser alterado. Às vezes nós somos tão presunçosos que achamos que nós, que somos muitas vezes os estrangeiros, sabem a melhor maneira de viver, sabem mais do que o próprio nativo. Nós não sabemos tudo sobre tudo. Não ter medo de encarar o conflito com a realidade. Ou seja, a mudança de cosmovisão envolve conflito. Por quê? Porque a tua cosmovisão te dá segurança. Se essa cosmovisão ela é ameaçada, você se sente inseguro, você tem medo. Por isso que as pessoas têm medo de mudar. Nós precisamos ousar, né? Desafiar constantemente nossa cosmovisão e encarar o conflito que vai vir. Né? Conhecer bem os elementos da cosmovisão moderna, pós-moderna, para que nós possamos fazer as comparações. Né? Ou seja, estar bem ciente da cosmovisão da qual eu fui educado. Né? Por exemplo, nosso sistema educacional é baseado no conhecimento. Ninguém é recompensado por ser honesto. É recompensado por tirar um 10 na prova. Né? Ninguém é elogiado nas escolas porque tem valores. É elogiado porque tem uma mente brilhante. Nós valorizamos o conhecimento. E as pessoas que lidam bem com esta moeda, elas estão lá em cima. As pessoas que não lidam bem com o conhecimento, eles são colocados lá embaixo por nós. As pessoas que têm um profundo senso de valor, essas pessoas não são reconhecidas em nossa sociedade. Mas numa sociedade cristã, deveriam sim ser reconhecidas.
E devemos conhecer bem a cosmovisão cristã, né? O que a Bíblia ensina, os seus pressupostos, tanto do nível de cognitivo, como no nível emotivo e no nível avaliativo. E a experiência transcultural que eu já falei, né? Você pode... ser interessante termos encontro com pastores de outras culturas, conversar, ter esse choque de cosmovisões e poder aprender, poder crescer. Eu acho que esse diálogo transcultural é importante para todos nós.